não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Amém. Vamos louvar, irmãos. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras
de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém. Há um pensamento que diz que Satanás e suas hostes treme e teme quando o mais fraco pecador se ajoelha. Quando nos ajoelhamos, nós estamos em contato com Deus. Por isso ele treme e teme. Então ajoelhamos para o Senhor. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei. De paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui
reunimos hoje novamente. É uma semana para mim atípica, né? É a primeira vez como membro dessa igreja que eu tenho essa responsabilidade de tomar por toda uma semana a semana de oração jovem. Eu estou aqui a procurar o meu... Assim. Eu lembro de uma situação aqui, vendo o pastor que uma irmã nossa estava pregando na igreja. Ela pensou que fosse pregar, né? Claro, tomara a Deus não aconteça comigo. Aí ela começou antes de introduzir, ali foi à frente, pegou a Bíblia e nisso o pastor veio entrando. Ela relata que as pernas começaram a tremer, que a voz não saía mais e virou ali Infelizmente ela disse que não conseguiu desenvolver as ideias dela. Mas eu acredito que não vai ser, não acontecerá comigo isso. Amém. Espero. Indicação de livro, questões sobre doutrina. Este é um clássico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acredito que este livro aqui, e é claro, se a gente for citar a leitura obrigatória, esse costume que a gente tem de dizer, né? Quais seriam as leituras obrigatórias? Aí você teria tantos livros, né? Grande Conflito, Desejado, as próprias doutrinas, né? As 28 doutrinas, questões sobre doutrina, aquele Imortalidade ou Ressurreição, que eu acho bastante abrangente, aquele do Samuel Bacchiocchi, o Trindade também. Então, se a gente for apresentar aqui uma série de livros que seriam de suma importância a igreja fazer a leitura e a meditação, teríamos bastante livros. Mas este é um deles, questões sobre doutrina. O tema para essa noite, meus queridos, que a gente escolheu foi as 10 palavras de Jesus. Importante quando a gente estuda esse tema, a gente observar que muitas vezes em diálogos simples que o mestre tinha com as outras pessoas, ele deixava transparecer algumas das mais belas doutrinas da palavra de Deus, sendo ela o sábado, as restrições alimentares, a punição de acordo com a durabilidade, de acordo com o pecado de cada pessoa, a importância da devolução dos dízimos. Notem que nós não teremos um tema nesta noite. O que eu quero trabalhar é com vários temas, mas eles vindos diretamente da boca de Cristo. Porque muitas vezes as pessoas elas perguntam, mas será que Jesus falou alguma coisa sobre esse assunto? Que elas se dizem cristãs, e automaticamente, se são cristãs, são seguidoras de Cristo. Mas nós temos um mundo evangélico hoje muito complicado de se a gente pensar friamente, calculando friamente. É possível hoje sermos cristãos sem conhecer o que Cristo ensinou, sem saber o que Cristo ensinou, o que Cristo viveu, o que Ele aprovou, o que Ele desaprovou. Até porque levar esse título numa cidade, numa condição moral da humanidade completamente corrompida, e isso eu falo na sua maioria, ele é bonito, é um status bonito o título de cristão. Então nós temos o objetivo de apresentar o que Cristo ensinou sobre algumas doutrinas básicas da fé cristã e algumas que são preservadas unicamente pela Igreja Adventista. Nosso primeiro título, nosso primeiro tema, nosso primeiro capítulo, melhor dizendo. As pessoas podem se perguntar: irmão Josué, por que você jejua tanto assim? Bom, cada um sabe da sua condição. Eu jejuo primeiramente porque a palavra manda. Isso é ponto assim sem questionamento.
E o jejum, ele funciona da seguinte maneira: um homem jejuando, ele vê a Gisele Bündchen e a mente dele diz que é Dercy Gonçalves. Tamanho é o poder do jejum. Isso aqui eu estou falando sério, não é brincadeira não. Ele vê a Gisele Bündchen e a mente, ué, a Dercy ressuscitou? E para mim também, vamos fazendo aqui dentro do que a gente... Quando eu era criança, lá no Jardim Veisópolis, em Pinhais, o que acontecia? A gente tinha muitas restrições, bastante restrições, para falar a verdade. E tanto é que num dado momento na minha vida, quando criança, eu pensava que o frango ele só tinha a cabeça, o pescoço, o dorso e os pés. Aí o tempo foi passando, a gente viu que não era só aquilo um frango, mas ali e aonde eu quero chegar? Hoje, para mim, jejuar, para você ter uma ideia, nem fome eu sinto quando eu estou jejuando. E eu conversando com um rapaz, um verdadeiro guarda-roupa, eu até me surpreendi quando ele falou aquilo. Ele falou, eu não consigo jejuar. É a situação dele, não, graças a Deus não é minha. E a gente pode deixar com que a mente... Domingo a gente trabalhamos normalmente, até porque o mandamento diz, né, 6 dias trabalharás. Solzão, reboco, olha só, ia ser o primeiro dia aqui, pastor, e o inimigo já começou a querer agir. Aí nisso um conhecido do meu sócio lá falou, ó, negócio seguinte, terminando aí, vem pra cá que a gente tá assando uma carne. A minha mente, até porque eu estava em jejum também, eu estava jejuando, a minha mente logo falou, não vai ser legal uma carne assada para depois ir pregar. Então segura as pontas, fica firme nessa questão tua aí, não vai nessa. Depois chega lá, come a carne assada, depois lá no púlpito, você já não é muito certo da cabeça. Vamos lá então, meus queridos, lá para Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13, ali, os versos que a gente vai ler. Deixa esse cara tá... Mateus 13. Por sinal, meus queridos, todos os textos que nós vamos trabalhar hoje estão em Mateus. A gente vai ler primeiro, nós vamos ler do verso 47, fazendo alguns comentários até o 52. É Jesus que está dizendo a parábola da rede. E é óbvio que ela vai ter base lá, fazendo uma recordação de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Notem só, quando nós conversamos com os nossos amigos aí fora a respeito de alimentação saudável, eles têm um costume de fazer a seguinte afirmação: depois que Jesus veio, ficou liberado. Antes de Jesus, não podia, que era o tempo da lei. Jesus veio, morre na cruz, estabelece o tempo da graça, e agora nós estamos liberados para comer esses alimentos, que a princípio não eram liberados. Mas Cristo está fazendo um paralelo que ele deve ser levado até o retorno dele. Portanto, não é nem até a primeira vinda, é até a segunda vinda. E esse paralelo, ele só torna-se com sentido
se as leis dietéticas de Levítico 11 e Deuteronômio 14, elas estiverem vigentes nos nossos dias. Caso contrário, você não tem nenhum paralelo. Como que você vai fazer um paralelo daí? O que seria um peixe imundo e um peixe puro, um peixe limpo e um peixe imundo? O paralelismo ele deixa de ter sentido se a partir do momento da vinda de Cristo a esta terra, as leis de Levítico e Deuteronômio deixassem de ter valor. Até porque, quando a gente vai estudar mais além a divindade de Cristo, nós aprendemos que, estudando a divindade de Cristo, foi Ele que inspirou os patriarcas e os profetas. Sabendo também da imutabilidade de Cristo, não tem como Ele, num dado momento, Ele dizer, isto é errado, e isso que era errado no passado passa a ser certo agora. E o verso 51 e 52, aqui nós vamos, ele vai trazer também mais dois ensinos importantes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe que sim. Então lhes disse, por isso todo escriba, ou seja, um escritor, uma pessoa incompreendida na lei, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. Este pai de família deveria ser, portanto, semelhante a um escriba. Se a gente volta o texto para trás. Que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Ou seja, a irmã White vai comentar o texto e vai dizer coisas novas e velhas, o Velho e o Novo Testamento. Que no nosso mundo religioso nós temos duas situações. Dentro do judaísmo, o que seria a Bíblia ou a Palavra de Deus? As Escrituras. Principalmente o Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros. Mas eles também consideram os restantes, que vai de Gênesis a Malaquias. Por sua vez, o mundo evangélico considera o Novo Testamento e trata o chamado Velho Testamento com desprezo. Nas palavras de Cristo, os dois grupos estão sendo reprovados. Porque um pai de família, se ele é semelhante a um bom escriba, ele tira dos seus tesouros. Ou seja, o que ele vai enriquecer a sua família com as instruções? Vão estar contidas tanto no Velho como no Novo Testamento. E a gente comentou aqui para a igreja também que a questão didática de Velho Testamento, que tanto Jesus como os apóstolos não falavam o Velho Testamento, eles falavam as Escrituras. Mas para nós, como uma questão didática, portanto nós vemos aqui a lei dietética de Levíticos 11 e Deuteronômio 14 sendo preservada por Cristo até o seu segundo retorno. E temos aqui que uma pessoa sensata, um cristão autêntico, ele tira do teu tesouro, tanto estudando o Velho como o Novo Testamento. Mateus capítulo 12. A questão é o seguinte, meus queridos, nós não temos hoje, nós temos as 10 palavras de Jesus, mas a sequência apresentada são temas diferentes. Portanto, prestem bastante atenção na organização da apresentação aqui. Mateus 12, esse é um texto clássico que é utilizado para a negação da observância do sábado. E olha, sinceramente falando, quando você lê os versos, você pensa, suponhamos que eu não seja um adventista do sétimo dia, mas que eu leia atenciosamente o texto que a gente vai ler aqui. Eu não sei se eu teria coragem de usá-lo contra a observância do sábado. Sinceramente falando, e é um dos prediletos das pessoas que não observam o quarto mandamento, a utilização desse verso, ou desses versos, contra o sábado. E nós vamos observar nos comentários que vamos fazer, que na realidade ele seria um dos últimos textos para tentar deturpar a verdade do quarto mandamento, da vigência do quarto mandamento.
em nossos dias também. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Observações devem ser feitas. O fato de haver um conflito entre Cristo e os judeus, com respeito ao dia de guarda, ao sábado, não significava em hipótese alguma que Jesus não observava o sábado. A própria ideia de conflito sugere o contrário. A questão era como se guardava e não quem se guardava. E nós vamos observar aqui que tem muitas coisas importantes que as pessoas esquecem de refletir. Estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Por mais que não fosse uma propriedade deles, se você pegasse uma espiga e comesse em dia de sábado, era permitido. O que você não podia é pegar um saco, encher ele de espigas e levar para casa. Isso não era permitido. Agora, pegar uma espiga e comer, isso aí era permitido. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aí você já vai ligando uma coisa com a outra. Quem está dizendo? Os fariseus. Aí ele continua: mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Na realidade eles sabiam, com certeza que eles sabiam que Davi tinha feito. Só que eles tinham um grande apreço e consideração por Davi. Então o fato de mesmo Davi ter feito algo que não lhe era lícito, conforme o próprio mestre disse, a pergunta que se diz: se eles se eles deixaram de condenar a atitude de Davi, por que eles estavam condenando a atitude de Jesus? Seria uma hipocrisia. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, aos quais não lhe era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Aí ele faz a seguinte afirmação: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu digo, olha só, meus queridos, o trabalho realizado pelos sacerdotes no sábado tinha que ver com a salvação da humanidade. Era a expiação pelos pecados de uma nação inteira. E mesmo essas ações realizadas pelos sacerdotes, Cristo falou que aquilo seria uma transgressão do sábado. Agora traga para os nossos dias. Será que Jesus reprovaria a humanidade hoje pelo que eles se fazem no sábado? Se os sacerdotes, lidando com o pecado, que era uma instituição de Deus, todo aquele cerimonialismo, foi considerado por Cristo uma transgressão? E o fazer um reboco hoje seria pecado? Fazendo a comparação, pregar fazer um tarugamento, um forro, enfim, sei lá o que, qualquer coisa nesse sentido. É bom estarmos na igreja felizes, né? Alegres, sorridentes. E o texto continua: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus declarou: eles violam e ficam sem culpa. Por quê? Porque tinham que ver com a expiação dos pecados. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. O texto não diz aqui está quem é maior que o sábado. Aqui está quem é maior que o templo. Afinal de contas, tudo que era feito no templo era uma representação do que seria feito com Cristo. Tudo que se fazia no templo. Ageu vai dizer: a glória do segundo templo será maior que a da primeira. Em estrutura, o primeiro templo deixava no chão o segundo, mas a grande diferença era a presença de Cristo pessoalmente no segundo templo. Daí a afirmação: a glória do segundo templo será maior do que o do primeiro.
E ele diz: aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, tudo que se faz no templo é em minha representação, é uma figura do que vai acontecer comigo. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. A nação israelita vivia um período muito dramático. Havia uma preferência em oferecer os sacrifícios do que fazer um concerto com Cristo e viver uma novidade de vida. O que o texto está querendo dizer? Abandone definitivamente os pecados e parem com esse costume de oferendas. Misericórdia quero, ou seja, obedeçam aos mandamentos de Deus e não sacrifícios. É mais ou menos a história daquela pessoa que ela faz a seguinte afirmação: eu tenho grande dificuldade de pedir perdão. Aí você pega o histórico da pessoa, ela briga com todo mundo. Se você tem dificuldade em pedir perdão, viva em paz com as pessoas. É mais ou menos, é a mesma situação aqui. Misericórdia quero e não sacrifícios e não holocaustos. Verso 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Só este verso 8 aqui, sem sombra de dúvida, ele daria uma palestra. Só o verso 8, porque ele fala da humanidade de Cristo, ele é o Filho do Homem. Ele fala da divindade de Cristo, porque quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, ele se identifica com o Senhor do sábado de Gênesis, no capítulo 20, do 8 ao 11. Lá quem disse que era, quem fez a afirmação de ser o Senhor do sábado? Foi o próprio Jeová, foi o próprio Deus. Se qualquer um de nós aqui fizer a mesma afirmação, estará cometendo uma blasfêmia. Vamos a Êxodo, para ficar claro essa questão. Êxodo no capítulo 20. E lá Moisés escreveu assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. De quem que é o 7º dia? Sábado do Senhor teu Deus. Lá em Mateus, retornando agora a Mateus 12, Mateus 12 é Cristo que está afirmando. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Automaticamente ele apresenta, ele assume a sua divindade quando ele estabelece esse senhorio sobre o sábado. Portanto, nós temos a vigência do sábado, e de acordo com João, tendo em vista que Jesus ele é o Criador de todas as coisas, e ele foi o Criador do sábado. É a mesma coisa que você chegar para o dono da Apple e trocando uma ideia com ele, nem sei qual é o nome dele, nem sei quem é agora, sei que tinha um que faleceu esse tempo atrás. Aí você chega para ele e você vai ensinar ele a fazer um celular. Você, que não somos especialistas em, você poderia fazer assim, assim, assado, assim, assim, vai ficar melhor assim, assim, assim. Aí você chega para o dono da Apple. É isso que os judeus quiseram fazer com Jesus. Ele, como Senhor do sábado, como Criador do sábado, ouvindo dos fariseus como se deveria guardar o sábado. Nesse contexto, Jesus afirma: eu sou o Senhor do sábado. Vocês simplesmente querem ensinar o Criador do sábado a observar o sábado. Continuando, Mateus 23, e vamos passar agora para um outro tema. Mateus 23, 37 e 38. O lamento de Jesus sobre Jerusalém.
Que esse lamento, meus queridos, não seja um lamento que possa ser um lamento de Cristo individualmente a nós. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. É forte isso, porque a nação israelita tinha orgulho dos profetas. Agora Cristo diz: vocês matam os profetas. E como que se mata um profeta? Ignorando sua mensagem. O orgulho de ser descendência de Abraão. Aí Cristo diz: até das pedras eu posso trazer descendência de Abraão. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É triste demais esse texto. Quantas vezes eu quis fazer um concerto contigo, e vocês me abandonaram, e vocês não quiseram. Chegando ao ponto que chegou. Que fique a advertência para nós hoje. Quantas oportunidades foram dadas para nós, tendo em vista que o hoje nos pertence, o amanhã não. Eis que a vossa casa ficará deserta. Ou seja, agora o que seria a glória da segunda casa, esta segunda casa ficará deserta. Ou seja, sem a presença poderosa, tanto física como espiritual, de Jesus Cristo. Que fica essa advertência para nós. Mais um outro tema. As 10 palavras de Jesus. Mateus 23, 23. Falamos sobre a questão da observância da vigência das leis alimentares. Falamos sobre a importância do Novo e do Velho Testamento. Falamos sobre a observância do sábado. Agora nosso terceiro tema, nosso quarto tema, né? Falamos agora sobre a questão de Jerusalém, que se encaixa com o fechamento da porta da graça. E Mateus 23, 23, agora vamos falar sobre o dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Irmãos, assim fazendo dentro de todo esse período que a gente está como adventista do sétimo dia, se a gente observar, e aqui eu quero ser franco, sem mimimi. Quanto menos os membros são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, mais quebrado eles são. Até porque, se a gente for, e Cristo está validando, ele diz: deveis fazer essas coisas. O que? Dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, sem omitir aquelas: a justiça, a misericórdia e o juízo. Agora eu pergunto: suponhamos que você ganhe R$2.000 por mês. Isso daria o que de dízimo? Matemática básica. Você, jovem sorridente, você. Isso, R$200, tá certo. É o mesmo que você pegar 2.000 e dividir por 10. Dá 200 para cada um. Aí o que acontece? Você ganhou 2.000, seria o que? 200 de dízimos, ficaria com 1.800. Se esse 1.800 não resolve o teu problema, 2.000 também não. É isso que as pessoas não se ligam. Se você ganha 1.000, aí você tinha que dar 100, mas você gasta os 1.000. Deixou de dar os 100. Esse 100 que você gastou a mais, nossa, ele de fato resolveu o teu problema? Então poderíamos dizer que você não tinha um problema. Se R$100 resolveu o teu problema, você não tinha um problema. Está entendendo? Vamos ser fiéis a Deus e as bênçãos surgirão.
O pastor está aqui na minha frente. Quem disse: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quem disse isso foi Deus, não foi o pastor. É Deus que disse isso. Você faz um pacto, um concerto com Deus, não com os seres humanos. Vamos ao outro tema agora, Mateus 10, 28. Para aqueles que dizem: não, Jesus não ensinou nenhum tipo de doutrina, Jesus não falou sobre essas coisas, Jesus pregava que a gente tem que amar o próximo e amar a Deus, ele pregava o amor, claro, ele de fato pregou essas coisas, mas muitas vezes, na leitura rápida do texto, essas grandes doutrinas hoje, muitas do cristianismo e outras da nossa igreja, elas são passadas por alto, enquanto na realidade foram ensinadas por Cristo também. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha só que texto interessante. Aí eu estou ouvindo um senhor na televisão, e ele parou aqui no texto. Notem que ele não era tão ingênuo assim. Ele leu: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A ideia dele era que a alma é imortal, então ele ficou ali. O texto dele parou aqui. Não temais os que não podem que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E fechou a Bíblia. Mas o texto não para ali, o texto continua. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A condição, irmãos, de vida ou morte eterna, ela só pertence a Deus. Então é Deus que pode matar a alma. A alma aqui tem um sentido de vida eterna ou morte eterna. Há uma condição: o corpo como vida presente, a alma como vida futura. A morte da alma, como a nossa salvação, ela só pode acontecer pelas mãos de Deus. Não tem um homem aqui nessa terra que pode tirar a nossa vida eterna. Somente Deus, a partir do momento da nossa rejeição dele. Por isso que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer também a alma no inferno. E o perecimento significa uma destruição e não uma conservação. Aqui eu tenho a Bíblia. Eu falar bem a verdade, eu quase não uso os comentários. A Bíblia do Estudo Andrews. Mas vamos ver o que a Bíblia do Estudo Andrews fala sobre esse verso? Jesus não apoia aqui o dualismo grego entre alma e corpo, como entidades separadas. O ensino judaico não considerava que as pessoas tivessem uma alma incorpórea, como ensinava a filosofia grega. A gente trouxe aqui o livro de Platão. Lá ensina a imortalidade da alma, na Bíblia não. Portanto, nesse versículo, Cristo usa o termo alma para se referir à vida eterna. Foi o que a gente acabou de comentar. Não tema aquele que pode tirar a sua vida presente, o corpo, mas sim aquele que também pode tirar a sua vida eterna, a alma. Tendo em vista que a gente é adventista do sétimo dia e estuda os livros da nossa denominação, a ideia é a mesma. E quem pode fazer isso é só Cristo. Esse é um texto muito confortador, é um texto muito edificante, porque tantos inimigos que possam surgir, tantas pessoas querendo o nosso mal, mas ainda que 1 trilhão de demônios se unam contra um filho de Deus, eles não podem fazer com que essa pessoa perca a vida eterna, ainda que tentem diariamente. Esse texto é muito confortador. Continuando, o maior de todos os erros, Mateus 22, 29. O nosso título, não saia da tua cabeça,
é as 10 palavras de Cristo. Mateus 22, 29. E respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está aqui numa demanda com os saduceus a respeito da ressurreição. E aí Jesus diz: o problema de vocês consiste em vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A sequência deve ser preservada. Significa que, quando não se conhece as Escrituras, automaticamente você não conhece o poder de Deus. E fatalmente o que nós temos aí fora? Qualquer porta que se abre, se afirma que conhece o poder de Deus, sem conhecer as Escrituras. A ordem do verso ela é de suma importância. Somente aqueles que conhecem as Escrituras vão conhecer o poder real de Deus, o que é de Deus, não uma manifestação diabólica. O nosso 7º verso, Mateus 11, verso 20. E lá está assim. São aquelas passagens que eu lembro, eu estava na Igreja Central de Curitiba, assistindo uma palestra do Dr. Tim, Alberto Tim. E ele fez um comentário sobre esse verso. E Jesus está dizendo assim: Passou então Jesus a increpar, ou seja, a denunciar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ou seja, receberam muito que foi e ainda assim deixaram a desejar. Olha a advertência para nós aqui hoje, hein? As cidades onde aconteceram muitos milagres, ainda assim não aceitaram a mensagem, não se converteram. E dentro dessa linha de raciocínio, o verso 21 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, olha só, se tivesse operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olhem só. Tem 3 doutrinas, 3 ensinamentos que eu considero as mais diabólicas que existem: a predestinação nos moldes calvinistas, a imortalidade da alma e a doutrina do inferno. Essas 3 doutrinas ensinadas aí fora, eu acho as mais diabólicas que se pode imaginar. Agora, o Cristo ele vem dizendo assim: menos rigor e maior rigor. Aonde eu coloco a ideia da punição eterna, ou seja, o castigo sem fim dos ímpios, quando se há menos e maior rigor? Há um grau de punição aos ímpios, que ele é classificado como maior ou menor. Se naturalmente todos fossem queimar pelos bilhões de anos sem fim, não existe esse menos ou maior rigor. Então eu prefiro ficar com Jesus do que com Dante Alighieri. Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele escreveu extensivamente sobre o inferno e sobre a punição dos ímpios,
Detalhe, quando ele foi escrever sobre o céu, lhe faltou palavras. A tradição enraigada, a doutrina do inferno era pregada aos mundos e fundos, porque era o que prendia as pessoas na igreja, o medo de Deus. Eu saio da igreja, eu vou queimar eternamente, então eu tenho que ficar, eu não posso sair. Aí aquelas pessoas aí para recuperar aqueles que tinham morrido antes de aceitar a salvação, veio a doutrina do purgatório, veio as indulgências. A doutrina do inferno foi a mais divulgada durante a Idade Média, afirmando que uma pessoa que viveu 20 anos e não aceitou a Jesus como Salvador, 20 anos, ela vai queimar 1 bilhão de anos no inferno. Você já queimou o dedo? Você já queimou alguma parte do corpo? E detalhe, hein? 1 bilhão de anos não é nem o começo, porque o eterno não tem fim. Você pega a Europa hoje, por exemplo, e eu não conheço, mas as informações que nos chegam, o ateísmo é crescente. E você pergunta, com calvinismo e doutrina do inferno, quem que vai aguentar ficar na igreja? Quem que vai acreditar de fato que ela está abandonando um Deus de amor? Um Deus que vai queimar eternamente alguém que viveu 20 anos, que às vezes foi até um bom cidadão, mas não aceitou Jesus como Salvador. Não é de admirar que essas pessoas tenham abraçado o ateísmo e abandonado tudo que se diz religião. É aquele negócio, os estádios, os shows de rock, apinhado de pessoas, as igrejas vazias. As pessoas não têm fé, mas para crer nisso aí, é difícil permanecer na igreja. E todas essas pessoas têm um parente que morreu sem aceitar Jesus. E o ministro popular ensinando que A, B ou C pode estar nesse inferno aí e que nunca mais vai sair. Vira ateu, vira agnóstico, fica doido, mas não quer nada com Jesus. E nós com a verdade, menos rigor e maior vigor. Essa é a verdade. Isso é o que Cristo ensinou. O texto bíblico vai dizer: eu não tenho prazer na morte do ímpio. É o que Deus disse. E sim que todos se convertam a mim. Essa é a mensagem de Deus. Eu não sei, eu fico pensando comigo, como que os púlpitos admitiram tão francamente esse ensino diabólico? Infelizmente isso é o que acontece. Nós estamos em Mateus 11:20, né? O Mateus 11:20, nosso penúltimo texto, Mateus 11:25. Esse é para você, meu querido. Eu realmente amo esse verso. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Aí me lembro os discípulos na estrada de Emaús, conversando com Cristo. Porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras? Você está vindo na igreja, Bíblia na mão, palavra apresentada, e está como que catando mosca? Então tem algo muito errado na tua vida espiritual. E o nosso último verso, meus queridos, Mateus 28.
Mateus no capítulo 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente comentou sobre esse verso aqui, fazendo aquela ligação lá com a saudação paulina lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma aceitação? Há. Mas a resposta a essa aceitação de Cristo é só uma: ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. E foi Cristo que disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A nossa resposta a Jesus não é outra senão a obediência. Caso contrário, a nossa vida cristã é só costumes. Fazendo uma leitura para finalizar, as 10 palavras de Jesus. O nosso primeiro assunto foi: Jesus confirma as restrições alimentares de Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Jesus é o Senhor do sábado. A advertência contra Jerusalém ali é o fechamento da porta da graça. Jesus confirmou o dízimo lá em Mateus 23, 23. A questão: quem pode ou não pode matar a alma, como a vida ou morte eterna. O maior de todos os erros seria o não conhecimento das Escrituras. Vir à igreja é bom, ler a palavra é melhor ainda. Ficarão os ímpios sofrendo eternamente? Respondemos também que não. O que é os segredos de Deus revelados aos pequeninos? Também vimos. E finalizando, ensinando-os a guardar todas as coisas. Amém? Amém. Espere o Senhor.
Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Vamos ficar de pé e fazer a oração final? Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, se faz presente entre nós com o teu Santo Espírito. Maravilhoso estarmos na tua casa, aprendendo da tua palavra e aprendendo diretamente da boca de Jesus. Nós possamos calar esses ensinos nos nossos corações e estar preparados para dar a razão da fé que há em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.